conselheiros e conselheiras, eu fui provocado pelo presidente Lula para me alongar um pouco mais hoje e pelo embaixador da igreja para economizar no tempo. Parece que a assina do ministro da Fazenda está entre gasto e economia. Então, eu vou procurar, presidente, transformar gasto de tempo em investimento, como o senhor sempre insiste em dizer. Presidente Lula, senhoras e senhores do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, um grande prazer poder falar com vocês sobre os desafios do nosso governo nos próximos meses. Há 19 meses, presidente, mesmo antes de assumirmos o governo, nós estávamos na COP, no Egito, e nós fizemos, por ocasião da sua sondagem a mim, para assumir o Ministério da Fazenda, nós fizemos um acordo de que nós iríamos fazer esse país voltar a crescer, com baixa inflação e com sustentabilidade social, econômica e ambiental. Esse foi o pacto que nós selamos e nós, desde o primeiro dia do seu governo, a rigor, antes do primeiro dia do seu governo, nós estamos fazendo o máximo para que esses objetivos sejam atingidos. Começando com a PEC da transição, que muitas pessoas interpretam equivocadamente. A PEC da transição, ela simplesmente garantiu os compromissos assumidos pelo Congresso Nacional com o povo brasileiro. O Fundeb, o novo Fundeb, foi criado pelo Congresso Nacional. O novo Bolsa Família foi criado pelo Congresso Nacional. O piso da enfermagem foi criado pelo Congresso Nacional. Muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, a revelia do governo anterior. E esses investimentos ou despesas, como queiram, precisavam ser honradas. Não cabia ao presidente Lula, eleito e empossado, numa transição extremamente turbulenta e dificultada, descumprir a Constituição da República. Então, a PEC da transição nada mais, nada menos fez do que garantir que os compromissos assumidos pelo Congresso tivessem uma fonte de financiamento. E nós não frustrássemos, no nosso governo, os compromissos sociais e ambientais assumidos. Agora nós aprovamos uma outra PEC, a PEC da reforma tributária, também com apoio do Congresso Nacional. Depois de 40 anos de espera, nós conseguimos aprovar a mais radical proposta de reforma tributária da nossa República, a primeira em regime democrático, em diálogo com todos os setores da sociedade. E eu peço encarecidamente a esse Conselho que use da sua influência positiva sobre o Congresso Nacional para que a regulamentação a ser aprovada nos próximos 15 dias tenha a mesma qualidade da emenda constitucional, evitando excepcionalidades que fariam a alíquota padrão do imposto sobre consumo subir e não cair, como é o nosso desejo, pelo combate à sonegação e pela justiça tributária. Entre essas duas propostas de emenda constitucional promulgadas na forma de emenda constitucional, o Congresso Nacional nos apoiou em vários momentos. O slogan que o senhor adotou na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda foi adotado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprovou inúmeras medidas de apoio ao equilíbrio fiscal pelo lado da recomposição da receita. Outro equívoco interpretativo que vem sendo feito ao longo dos últimos meses. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre democraticamente, na conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. Nada saiu como entrou no Congresso Nacional, demonstrando uma capacidade, ministro Padilha, de diálogo da SRI, de diálogo do Ministério da Fazenda, que não deixou as residências oficiais dos presidentes das duas casas e a mesa de negociação com os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, para que nós obtivéssemos já esse ano um resultado fiscal muito melhor do que o dos últimos 10 anos. Nós estamos há 10 anos com um problema fiscal no Brasil. Ele começou em 2015 e ele não terminou até hoje. O senhor resolveu enfrentar essa questão e nunca desautorizou o Ministério da Fazenda na busca do equilíbrio das contas. Pelo lado da receita, sim, porque a nossa receita caiu 2% do PIB pelas renúncias fiscais nos últimos anos, como apontado pelo Tribunal de Contas, mas também pelo redesenho das políticas públicas, que está encomendada pelo presidente Lula, que vai ter a sabedoria de saber
o que fazer e o que não fazer para não prejudicar a população mais pobre desse país, que é um compromisso nosso do Ministério da Fazenda também. Então, o redesenho que vai ser apresentado será levado a cabo para equilibrar as contas, mas com a sabedoria política de alguém que já demonstrou compromisso com quem mais precisa do Estado brasileiro. Como gosta de nos lembrar sempre o presidente, nós recolocamos o povo no orçamento e recolocamos na arrecadação alguns do que não pagavam o devido tributo. O país voltou a valorizar o salário mínimo com reajuste de inflação mais PIB e com um aumento de isenção do imposto de renda, cuja tabela não era reajustada havia 7 anos. Voltou a valorizar aqueles mais vulneráveis, praticamente dobramos o valor do Bolsa Família, atendendo ao Congresso Nacional, que aprovou o novo Bolsa Família, que hoje é um dos maiores programas de transferência do mundo e está ajudando a acabar com a chaga da fome no Brasil. O senhor, mais uma vez, vai tirar o Brasil do mapa da fome. Voltamos com programas importantes na área da saúde, para citar um exemplo, o Farmácia Popular, que quase triplicou, ministra Nízia, o seu orçamento entre 2022 e o ano atual, o ano corrente de 2024. Como sempre, presidente, fomos além e garantimos que o povo brasileiro, honrado, honesto, trabalhador, pudesse limpar o nome e ter um alívio nas contas. O programa Desenrola, está aqui a presença do Isaac, da presidente da FEBABAN, um dos maiores sucessos do governo. Foi um extraordinário programa que colocou novamente no azul milhões de brasileiros atolados em dívidas de difícil quitação, muitas vezes movidas por juros impagáveis. Foram negociados mais de 53 bilhões de reais em dívidas, 0,5% do PIB, diminuindo em 8,7% a inadimplência entre os mais pobres, principalmente do Cade Único. O Acredita, recém-lançado, vai alavancar novas linhas de financiamento, sobretudo o crédito imobiliário, que no Brasil tem um patamar inexplicável de menos de 10% do PIB, quando há países que atingiram a marca de 50%, 70% e até 100% do PIB em crédito imobiliário, que é uma grande alavanca de crescimento e desenvolvimento econômico. Sem construção civil, que vai receber um tratamento específico na reforma tributária para alavancar investimentos imobiliários, não há desenvolvimento. A indústria da construção civil é um motor do desenvolvimento no mundo inteiro. Todos os países desenvolvidos passaram por uma estratégia de desenvolvimento da nossa indústria civil, de construção civil, inclusive a indústria pesada, que hoje recebe o aporte de recursos do PAC e um inúmero conjunto de concessões e PPPs cujos editais estão sendo lançados pelos ministérios competentes. Não deixamos de olhar para excepcionalidades. A tragédia do Rio Grande do Sul é o sinal definitivo de que vivemos em emergência climática. E por isso todas as ações que mitiguem as dramáticas consequências das mudanças precisam ser tomadas. Mas no caso do Rio Grande do Sul, nós tivemos que socorrer o Estado em um prazo muito curto. Nós já tínhamos organizado um pacote de medidas para atender desde as famílias afetadas pelas inundações até as grandes indústrias que tiveram suas atividades interrompidas e hoje contam com uma linha do BNDES aprovada ontem no Conselho Monetário Nacional de 15 bilhões de reais para retomar o crescimento do Rio Grande do Sul, que sim, está afetando o crescimento brasileiro e também a inflação. Mas nós vamos encurtar ao máximo esse período de angústia e superar, agora no segundo semestre, essas questões que estão enfrentando o povo gaúcho. A nossa proposta de taxação de super ricos, que recebe hoje o apoio desse Conselho, vem conquistando apoios entre os países dos BRICS e do G7, que também busca criar novas fontes de recursos para lidarmos com tragédias como a do Rio Grande do Sul em todo o mundo, enfrentando a fome de um lado e a mudança climática do outro. Recentemente, em reunião de cúpula dos Estados Unidos com a França, o presidente Biden e o presidente Macron enalteceram a iniciativa do senhor presidente Lula, junto à presidência do G20, para que essa proposta fosse acatada em nível global, num terceiro pilar da OCDE, que vem sendo chamado de terceiro pilar pelo Brasil e expressão que vem sendo adotada no mundo inteiro. Falando ainda no que se passa no mundo, nós temos que reconhecer que o cenário externo se agravou esse ano com a manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos, o que nos traz desafios enormes. Como disse Alban, Isaac, nós não temos como alterar a política econômica americana, mas nós temos que proteger a nossa economia. E a forma de proteger a nossa economia é acelerar a agenda de reformas econômicas, macroeconômicas e microeconômicas no Congresso Nacional, acelerar o redesenho de políticas públicas, buscar equilíbrio fiscal, sim, pelo lado da receita e da despesa, porque não há outra forma de fazê-lo,
com sabedoria, com inteligência, para que nós não coloquemos em risco o crescimento que ajuda a estabilizar a dívida PIB. Não há condições de estabilizar a dívida PIB sem crescimento econômico. Não há solução para isso, sem que nós voltemos aos patamares. E aqui tem passado aqui alguns indicadores. Presidente, é absolutamente possível o senhor terminar o seu mandato com uma inflação média abaixo de 4%, inflação média, porque a nossa meta é chegar a 3% já o ano que vem, mas é perfeitamente possível que a média do seu mandato esteja abaixo de 4%, com um crescimento médio beirando os 3%. Isso, para o senhor ter uma ideia, é a menor inflação média de todos os mandatos desde que o regime de metas de inflação foi criado no Brasil. Portanto, aqueles que acusam o senhor de não estar prestando atenção na inflação, não está prestando atenção nos dados que nós estamos divulgando pelo IBGE a todo momento, mostrando que nós estamos convergindo para a meta, que é uma meta exigente e que foi ontem reafirmada pelo seu governo em reunião do Conselho Monetário Nacional. Mas nós não podemos e não devemos abdicar das metas de crescimento da economia. Nós temos, o senhor teve a experiência de, no seu primeiro mandato, fazer esse país crescer 3,5%, e no seu segundo mandato fazer esse país crescer 4,6%. Muitas vezes falam, o ciclo de commodities não permitirá isso mais, mas nós temos que enfrentar o desafio do crescimento independentemente das condições externas e buscar que o Brasil volte a crescer a taxas sustentáveis. E os indicadores estão aí mostrando que tudo isso é possível. Como disseram aqui vários conselheiros, a economia está crescendo. Cresceu ano passado, surpreendentemente. Não para nós, mas surpreendeu a muitos. Vai crescer esse ano. Os dados do primeiro trimestre já foram divulgados. Pergunte a qualquer setor da economia como é que estão as linhas de crédito. Falado aqui com o Márcio Danfaga, depois do senhor sancionar o marco de garantias, marco legal de garantias, anos parado no Congresso, tiramos da gaveta, reformulamos o projeto de lei, aprovamos. Veja o que está acontecendo com as linhas de crédito no Brasil. E é só o começo. Isso vai avançar muito ainda. E o presidente Alckmin tem sido diligente na proteção do mercado interno. Nós estamos num mundo que está muito mais protecionista e muito mais agressivo, né, do que no passado recente. 2008 desencadeou uma avalanche de transformações. A OMC nem existe mais. Não tem nem membros indicados pelos países membros para não funcionar. E nós temos aqui um vice-presidente que está exercendo um papel fundamental à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai fazer a diferença para o nosso crescimento. Isso tudo, todas essas medidas visam a estabilização da dívida bruta, e nós contamos até hoje, presidente, com uma das melhores medidas que o senhor tomou quando presidente da República, que foi o acúmulo de reservas cambiais para proteger a economia nacional. Agora eu vou para o final, porque abusei aqui do tempo. Reconhecemos a necessidade de encerrar as pressões de gasto público, desde que, como sempre lembra o presidente, cuidemos dos mais vulneráveis, reconhecemos os desafios internos e externos, temos que calibrar a nossa comunicação, emitir os sinais corretos para toda a sociedade brasileira, de sustentabilidade social, fiscal e ambiental. Isso tem que ser o lema desse governo, e nós temos que demonstrar na prática que estamos comprometidos com essas metas, não fugiremos da responsabilidade de enfrentá-los. Também, como diz o presidente Lula, citando a sua mãe, a dona Lindu, a gente não pode gastar mais do que ganha, temos que saber lidar com o dinheiro da população brasileira, honrar cada real que entra nos cofres públicos e exigir o investimento com a maior taxa de retorno social e econômico. Conselheiros e conselheiras, presidente Lula, nós sabemos bem onde nós queremos chegar, missão que o senhor nos deu de fazer esse país ser mais justo, guia cada ação da equipe econômica. Ministra Tebet sempre muito parceira, queria frisar, cooperação sempre do Ministério do Planejamento, além dos demais ministérios. Cada ação de nossos ministérios é dedicada à equipe da ministra Simone, da ministra Esther, do vice-presidente Alckmin e dos demais ministérios. E por isso eu tenho uma firme convicção de que nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Já estamos com a menor taxa de desocupação desde 2014. Mantendo o crescimento econômico no patamar superior a 2% ao ano, devemos nos aproximar das mínimas históricas até 2026. As expectativas também indicam que teremos a menor taxa de inflação anual média num ciclo de governo em toda a história do Plano Real, abaixo de 4%. Destaco ainda a expectativa de termos o maior nível de investimento público e privado desta década. O novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica aumentarão o nível de investimento público, pavimentando o caminho para também elevar os investimentos privados.
É a combinação público e privado desses esforços conjuntos que leva ao desenvolvimento sustentável. Tivemos o maior crescimento da renda das famílias em 28 anos e a maior redução da pobreza nos últimos 10 anos. Crescimento do PIB, aumento real do salário, os programas de distribuição de renda continuarão a elevar o rendimento das famílias e a retirar pessoas de situações de pobreza e vulnerabilidade. Temos convicção, presidente, do nosso caminho. Vamos juntos construir o Brasil dos nossos mais justos e generosos sonhos. Obrigado. Muito obrigado, ministro Fernando Haddad. Presidente Lula, ministro Dr. Alexandre Padilha, chanceler Mauro Vieira, ministro Fernando Haddad, ministra Marina, ministra Margarete, presidente Magda, ministras e ministros aqui presentes, conselheiras e conselheiros, permitam-me, ao iniciar, destacar a importância desse conselho. Não há nada mais relevante do que sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada faz diferença. E governo que ouve e dialoga, acerta mais e traz melhores resultados para a nossa população. O presidente Lula acabou de sancionar o projeto de lei do MOVER, Mobilidade Verde. E essa semana foi divulgado uma estatística importante. A indústria brasileira chegou a 82,5% de atividade produtiva. Ou seja, a ociosidade na indústria caiu, chegou a 17,5%. E aumentou a confiança dos empresários. Se nós temos a ociosidade caindo e a confiança subindo, é sinal que vai ter investimento. E o que nós precisamos é de investimento. Nós temos dois desafios: melhorar investimento, aumentar investimento e aumentar produtividade. E o MOVER vem, presidente Lula, ao encontro desses dois objetivos: estimular investimento e estimular melhor competitividade e descarbonização. O presidente da Anfávia, que está aqui, o Márcio Lima, destacou que foi o MOVER que impulsionou 130 bilhões de investimento na indústria automotiva. E nós podemos incluir também mais 6% na indústria de autopeças, o que vai dar aí mais 8, 7 bilhões a mais de investimento. Marina, indo ao encontro da descarbonização. Então, é 3,5 bilhões de crédito financeiro para que as indústrias invistam em descarbonização, eficiência energética e inovação, para impulsionar a atividade industrial. 130 bilhões, Ricardo Alban. E está aqui presente o presidente da FenaBrave, o Andretta. E neste semestre, comparado com o semestre anterior, cresceu quase 15% o emplacamento de veículos. Quase 15% a mais a venda de veículos. E nós precisamos de investimento para poder gerar mais emprego, mais renda e crescer. E além do MOVER, o presidente Lula sancionou a semana passada a lei da LCD. Nós temos a LCA, Letra de Crédito Agrícola. Temos a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. E o presidente sancionou a LCD, que é a letra de, aprovada no Senado, a letra aprovou ontem, a letra de crédito do desenvolvimento. Isso vai tornar o crédito mais barato e é mercado, mas o governo reduz imposto de renda de pessoa jurídica, tornando o crédito mais barato para a indústria, para a gente impulsionar a indústria. O MOVER queria agradecer, está aqui o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Cunha, que foram os relatores do Congresso Nacional. Agradecer também o Wallace Moreira, o Márcio Elias Rosa, a Miriam e o Rui Costa por todo o trabalho. E destacar também, presidente, que o senhor promulgou a lei do depreciação acelerada. Ou seja, o parque industrial brasileiro envelheceu, a média de máquinas, 14, 15 anos. Então, um estímulo para renovar as máquinas, aumentar a produtividade, crescer, gerar mais emprego e mais renda. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, deprecia uma máquina em 2, 3 anos.
Fernando Haddad, 3,4 bilhão, redução de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido para estimular a renovação de máquinas, equipamentos, gastar menos energia, eficiência, digitalização, como aqui foi colocado. Então, conjunto de medidas. E o mais importante, reforma tributária. Há um princípio em medicina, doutor Padilha, que diz, sublata causa, tolitur effector. Suprima causa, que o efeito cessa. A reforma tributária vai fazer a diferença. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, ela sozinha pode aumentar o crescimento do PIB em 12%, aumentar os investimentos em 14% e aumentar as exportações em 17%. Ela desonera completamente investimento e desonera completamente exportação. É uma reforma que traz eficiência econômica. Mas eu quero, e também, como bem lembrou o Haddad, o marco de garantias, derrubou o spread e impulsionou a venda de produtos. Mas eu quero, ao encerrar, presidente Lula, lembrar aqui o que disse a Priscila Cruz, meu querido ministro Camilo Santana. Diz que perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu. Ela disse, o pequenino, até que cresça. O doente, até que sare. O ausente, até que volte. Então, parabéns, presidente Lula, pela sua prioridade aos pequeninos. Um grande abraço.